Olá, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, que a divina luz brilhe aos nossos olhos e que sejamos dignos de viver em paz. Gratos somos todos a Deus por mais esta oportunidade de nos reunirmos virtualmente para irmanar os nossos laços de fraternidade e fortalecer as nossas boas energias através da mensagem consoladora e consolante que é a mensagem espírita cristã. Para iniciar as atividades de agora, convido para que juntos e juntas possamos fazer a nossa prece de abertura das atividades. Senhor misericordioso, felizes estamos por nos reunirmos virtualmente em Teu nome, para dar sequência ao trabalho de cada um de nós, de esclarecimento e de consolo, a fim de que juntos e juntas possamos continuar na trilha evolutiva que a vida nos pede. Inspira-nos a todos, Senhor, nesse instante, para que as boas elucidações possam se acercar de nós e que a nossa percepção e compreensão possam estar dilatadas para melhor entendimento das tuas mensagens de vida eterna. Que esses instantes, Senhor, sejam de paz, de refazimento, de equilíbrio, de harmonia e de consolo, para que possamos juntos continuar a trilha da vida. Sê, Senhor, com todos nós, hoje e sempre, assim seja. Hoje, nós chegamos ao término, nessa nossa proposta de estudo sequenciado, nós chegamos ao término da quinta obra da codificação espírita, a Gênese. A Gênese é uma obra que, como diz o seu próprio nome, o seu título completo, trata não apenas da origem material, orgânica, inorgânica e espiritual da Terra, a ideia mesmo de a Gênese, como também trata de outros temas aqui correlacionados, que é a questão das predições e a questão dos novos tempos. E é justamente essa terceira parte, a parte final da obra, que nós vamos tratar um pouco nesta conversa de agora. Quando, lá no capítulo 18, o último capítulo do livro, denominado São Chegados os Tempos, que é dividido em dois temas, nós chegamos à última parte, a parte efetiva de encerramento da obra, denominada A Geração Nova, que é o título desta nossa conversa. Falar da geração nova não é apenas debater esse tema que está agora tão atual, geração Z, millennials, ou melhor dizendo, o que é cringe, o que não é. Na verdade, é falar do que está em transformação, que é típico das gerações, uma perspectiva humana, material. É falar, sim, do que é ultrapassado, é falar, sim, daquilo que está obsoleto, que cai em desuso, que talvez seja até motivo de vergonha alheia, mas numa outra proposta, numa proposta não apenas de valores humanos, de valores ainda em transformação nessa nossa sociedade, nessa perspectiva material. Mas é falar de uma geração nova, numa proposta de universo, numa proposta de vida maior e de vida efetiva. É falar do que está em desuso e do que é objeto de vergonha alheia, não numa perspectiva de convenções materiais, mas de acordo com um código universal, moral e ético. É falar daquilo que precisa ser revitalizado, reatualizado, mas numa perspectiva muito mais ampla, muito mais inclusiva, em uma perspectiva não pejorativa ou preconceituosa, nem discriminatória,
mas uma perspectiva que contempla em cada um de nós a essência verdadeira, a essência essencial, se assim poderíamos nos referir, daquilo que nos é próprio, que nos é inato, que nos é, na verdade. E isso, apesar de parecer um tema de moda, na verdade é um tema da moda desde que Jesus esteve conosco. Jesus, quando aqui esteve, sempre teve o cuidado de nos chamar a atenção para uma necessidade de renovação, de constante atualização, e primordialmente de uma atualização de status comportamental, daquilo que deveríamos deixar de ser por adquirir novas condutas, novos comportamentos, não apenas para atender uma necessidade humana, uma necessidade da hora, daquela oportunidade, com as convenções que são próprias e necessárias da vida material, mas de fazer uma interrelação, de fazer um intercambiamento, poderíamos até assim chamar, entre esses valores e convenções humanas, que são transitórios pela sua própria natureza. Esse debate de gerações mostra a transitoriedade, a temporaneidade dessas regras fixadas em um determinado momento, para um determinado grupo, numa determinada época, para uma outra régua e regra de valores bem mais perenes, sólidas, articuladas e muito bem estruturadas dentro de uma lógica de universo conduzida com amor e com sabedoria pela própria divindade. Jesus nos chamava a atenção disso. Inúmeras e incontáveis vezes, Jesus nos pedia renovação, que é o que a vida tem nos pedido ainda hoje. É curioso perceber, por exemplo, que em quantas oportunidades Jesus falava de um fazer diferente, de um agir diferente, de uma necessidade que no futuro, e ele colocava esse futuro como a chegada do reino dos céus, como um futuro no qual esse comportamento velho, ultrapassado, que seria um comportamento hoje denominado como comportamento cringe, um comportamento de vergonha alheia, ele não teria espaço, ele não teria mais oportunidade. Quando Jesus muitas vezes chamava os religiosos da época de hipócritas, quando ele questionava a própria conduta moral, em alguns momentos, do próprio corpo apostólico, quando ele chamava de homens de pouca fé, era porque, na verdade, Jesus queria que nós nos renovássemos, que nós nos transmutássemos num comportamento que tivesse um alinhamento muito mais efetivo com aquilo que a vida, com o que Deus espera de cada um de nós. Não apenas por uma vontade arbitrária da divindade, simplesmente porque Deus assim o quer, mas porque na sabedoria própria da divindade, na sabedoria única, exclusiva e excelsa de Deus, a lógica, a ordem, a harmonia e o equilíbrio do universo são fincados em 3 pontos indissociáveis: amor, justiça e caridade. E toda a proposta de Jesus de Nazaré é uma proposta de que alinhemos as nossas condutas, das mais singelas, das mais pequenas, das mais aparentemente significantes, porque na verdade a vida ela é construída não apenas nos grandes atos, mas a vida é construída nos segundos aparentemente desapercebidos do nosso viver. Daquela palavra, daquele pensamento, daquela ação ou daquela omissão, daquele fazer ou daquele conter-se para não fazer, talvez de uma forma equivocada. É aí que se registra a verdadeira batalha da vida.
Os grandes atos, eles são, sim, significativos e valorosos. Mas de pouco adianta um grande ato, um grande gesto, se o dia a dia ele é um acumulado de pequenos grandes erros que acabam por macular de alguma forma e até mesmo de contrapor-se àquela ação única, ainda que grandiosa. E nessa cotidianidade das nossas boas ações é que se faz presente a necessidade de sermos uma nova geração. Ou, como diz o codificador, em A Gênese, na última parte da obra, de sermos a geração nova. Mas para a gente pensar nessa geração nova, independentemente de tecnologias, da informação e da comunicação, de conhecer o micro e o macro, mas de conhecermos-nos em profundidade, é necessário relembrar até o último tema da nossa conversa aqui nesse encontro virtual, quando nós conversávamos sobre o juízo final, porque está tudo muito entrelaçado. Nós nos recordamos do sermão profético de Jesus de Nazaré, que foi o objeto da nossa conversa, da nossa última conversa, aí no histórico do YouTube, né, da nossa última conversa aqui nesse momento virtual, em que Jesus falava de uma grande transformação, da chegada dos sinais dos tempos. E nós conversávamos naquela oportunidade que esses sinais dos tempos nada mais são do que os anúncios dessa grande transformação que nós, espíritos encarnados ou desencarnados, vinculados à Terra e à própria Terra, passaremos, que é esse processo da transição planetária. E como também nós conversávamos lá naquele nosso outro encontro virtual, a pandemia, ela não é a transição planetária, mas ela é um momento solene dessa transição planetária. Lembrando, a transição planetária, ela nada mais é do que o fechamento de um ciclo evolutivo da Terra, onde, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, a Terra e todos nós, espíritos terrenos, espíritos vinculados à Terra, rompemos essa cadeia de inferioridade moral para adentrar num novo nível de moralidade, onde a progressão ético-evolutiva de todos nós se estabelece num outro patamar, onde efetivamente o mal não é a predominância do nosso comportamento. E nessa transição planetária, como tantas vezes nós já ouvimos no movimento espírita, na sua literatura, nas suas palestras, nas suas mensagens, nos seus vídeos, nos seus áudios, nos seus textos, a transição planetária nada mais é do que a Terra deixar de ser um planeta de provas e expiações para se transformar num mundo regenerado, ou mundo de regeneração. E nós, habitantes dessa Terra, estaríamos aí, a partir desse momento de transição, de transformação, nós estaríamos dotados de novos caracteres ético-morais. Caracteres esses que sinalizarão essa mudança ético-moral, essa progressão evolutiva moral que se espera para aqueles que rompem os limites da inferioridade para começar uma nova caminhada na trilha evolutiva. Não significa o fim da jornada de evolução, nesse processo típico de nós espíritos, que saímos da ignorância e de simplicidade da criação, do ato de criação de Deus, para o processo de perfeição relativa, a chamada perfectibilidade típica dos espíritos, dos seres inteligentes da criação, mas nós temos uma mudança significativa de chave, de impulso e de inclinação, como nos diz o codificador. O codificador, inspirado por toda a pleiade de espíritos que conduziram o processo do advento do espiritismo na Terra, sinalizam, eles espíritos e o codificador,
que esse processo de transição planetária, de transmigração de natureza ético-moral, é um processo, sim, onde a nossa inclinação passa a ser o bem e não o mal. E nesse processo, Jesus, quando fala desse juízo final, desses tempos são chegados, ele vai falando também daquele momento de separação dos bons e dos maus, digamos assim. Daqueles que já conseguiram perceber toda uma lógica de vida a ser conduzida pelo amor, pela justiça e pela caridade, e aqueles outros dentre nós que ainda não conseguiram se libertar das amarras do egoísmo. E em estando presos ao egoísmo, muitos de nós ainda abraçaram todas as consequências comportamentais dessa escolha equivocada pelo egoísmo. O orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência, o individualismo, dentre tantas outras situações. E nesse processo em que nós precisamos comprovar a nossa capacidade de estar nessa condição de terra regenerada, que vai se dar não apenas nesse processo de agora, da pandemia, que, como eu disse, como dizem os espíritos e a espiritualidade amiga, é só mais uma etapa significativa, solene, relevante do processo de transição planetária, mas que é um período de avaliação que se dá para muito mais, inclusive desta atual encarnação. Desde há muito, nós estamos nesse processo de contabilidade espiritual. Desde há muito, na verdade, nós estamos num processo de escolha comportamental, de colocar em prática essas nossas escolhas, de testar as escolhas que fizemos, de a partir daí das consequências, porque todo ato redunda necessariamente numa consequência, e as consequências desses atos sinalizam para cada um de nós um acerto na escolha, um desacerto, na exata proporção de paz consciencial ou de dor e sofrimento que as nossas escolhas nos proporcionam, porque felicidade e dor são processos decorrentes necessariamente das escolhas de ação e de vida que tomamos para a nossa própria vida. E quando a vida sinaliza para nós a necessidade de reajustar o comportamento, nós temos inúmeras oportunidades de refazer os erros cometidos, corrigindo-nos e tentando corrigir os desacertos causados lá atrás, não apenas pelo sofrimento, mas eminentemente pelo amor, pela ação voluntária em favor do bem. Até que chega um momento em que essa contabilidade efetiva, esse passivo e esse ativo, eles são balanceados, para que, de fato, façamos a nossa análise comportamental. Jesus fala disso no sermão profético, com o nome de juízo final, que é o final de um ciclo. Não o final do planeta, não o final da nossa vida, não o final de nós mesmos, porque enquanto espíritos, nós somos seres imortais, nós tivemos um início, mas não teremos um fim. A nossa constituição física, ela tem um fim, mas nós não somos esse corpo, nós estamos encarnados. E a nossa essência, o que nós efetivamente somos, o nosso eu continuarei, independentemente do meu corpo físico. E é nesse exato momento que Jesus, lá no início do Sermão do Monte, porque nos recordemos, o Sermão do Monte ele é composto por vários momentos. Ele começa com a apresentação das bem-aventuranças e ele se encerra
com um dos sermões proféticos de Jesus. E quando nesse Sermão do Monte, Jesus começa a falar das bem-aventuranças, ele deixa muito claro que o final dos tempos, que os sinais dos tempos, que o juízo final não tinha nada a ver com um término definitivo de cada um de nós, de todos nós. Que não haveria um cataclismo que deixaríamos todos nós inexistentes no universo. Tanto é que narra Mateus que numa das bem-aventuranças diz Jesus de Nazaré: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Considerando que Jesus não faz nenhuma promessa vazia, inútil ou mentirosa, se Jesus diz que os mansos herdarão a terra, significa que essa terra ela existirá de uma outra forma. E ela não deixará de existir após o juízo final. E se nós teremos um novo céu e uma nova terra, e esses mansos herdarão a terra, essa é a nova geração. Aqui Allan Kardec se refere no final de A Gênese. Uma nova geração que ela tem por parâmetro comportamental essa mansuetude. Uma mansuetude d'alma, característica daqueles que têm a serenidade por escolha, a paz por opção, a justiça por baliza de vida e o amor como por lema existencial. E nesse momento dessa nova geração, dessa geração que ocupará uma terra regenerada, porque as suas escolhas autorizam a sua continuidade na terra, nós precisamos pensar quem são esses espíritos e como esse processo de nova geração se dará. Uma das primeiras coisas que nós precisamos pensar é que esses espíritos dessa terra regenerada, todos nós, somos convidados a sê-los, a os ser. Cada um de nós, nos nossos desafios de vidas, nas nossas situações de teste, nas nossas situações em que comprovamos a nossa adesão aos valores de vida eterna, todos nós estamos possibilitados a sermos essa nova geração. Cada um de nós que aqui está, como conversávamos na nossa última reunião virtual, cada um de nós está convidado a ter aprovação nesse Enem espiritual, a ser aprovado nesse novo teste que nos autoriza a estar nessa terra regenerada, onde a inclinação de todos nós será o bem, ainda que o mal prevaleça, ainda que o mal exista entre nós, ele não esteja integralmente afastado da ambiência em que vivamos. Mas o bem predomina entre nós. E nesse processo, também outros espíritos são trazidos para a nossa convivência, para a nossa integração de sociedade. Como acontece numa vida escolar, muitas vezes há alunos que são transferidos, que não estavam ali desde o início, que vêm de uma outra escola, de um outro colégio ou de uma outra faculdade, para se ingressar naquela turma, naquele grupo e continuar a sua jornada. Então, a terra regenerada é uma terra que será habitada por nós, espíritos de origem terrena, vinculados à terra, e que estaremos aqui num processo de aprovação nessa nova etapa moral, ética, evolutiva da Terra. Mas também outros espíritos tomarão parte. Espíritos que, habitando nas muitas moradas da casa de meu Pai, do nosso Pai, como dizia Jesus de Nazaré, virão ter morada definitiva ou temporária, a fim de nos auxiliar ainda mais nesse processo de implantação do bem, a ficar conosco, em viver conosco. E esse processo
dessa nova geração, dos herdeiros da nova terra, não se dá de forma abrupta. É um processo que vem sendo desenvolvido há muito tempo. Desde o advento do Espiritismo, lá no século XIX, o processo de transição planetária já se estabeleceu. E é por isso que nós temos visto, né, não que em outras épocas não tenha acontecido isso, mas nós temos visto nos últimos tempos um processo muito forte, em tempos historicamente falando, mas um processo de transformação muito forte e, historicamente falando, muito rápida. Quando nós percebemos todas as transformações vivenciadas nos últimos 200 anos, em comparação da história da humanidade, nós evoluímos numa perspectiva intelectiva muito rápida, muito rápida. O desenvolvimento de tecnologias em todas as áreas, da ciência, da medicina, na engenharia, no próprio ambiente social, se deu de uma forma muito acentuada, que comparado com outras épocas históricas, levou-se muito tempo. Nós levamos muito tempo para chegar naquele momento onde tudo aconteceu muito rápido. A despeito de tudo isso, a nossa evolução moral, ela tem sim se estabelecido. Nós somos moralmente hoje melhores do que já fomos no passado, pensando no conjunto planetário como um todo. Mas o nosso processo de evolução moral, ele não tem acompanhado com a mesma sintonia e ênfase o nosso processo de desenvolvimento intelectual. Por tal razão, nós estamos todos sendo convidados, através da dor, muitas vezes, já que o amor não tem sido o nosso convite inicialmente aceito, a voluntariedade do agir despretensioso, sem interesses, apenas imbuídos de um sentimento maior de fraternidade, de harmonia e de união, a dor tem nos convidado a fazer essa reflexão e a tomar parte no grande processo de fraternidade universal. A pandemia tem nos colocado de uma forma muito dura, porém muito enfática, nesse processo de despertar para o coletivo, fugindo de um individualismo predominantemente egóico, doentio, narcisístico, para um processo de contemplar um todo, onde não basta, como já dizia o poeta, eu ser feliz sozinho, porque é impossível. É necessário que estejamos todos irmanados e imantados num processo de bem-estar coletivo, para que, de fato, alguém possa estar bem. E é por isso que esse processo, ele não é um processo abrupto. Ele não é um processo que vai haver um grande incêndio universal, um grande dilúvio, um meteoro vai cair na Terra. Não é nenhum processo desse tipo, nem mesmo é a própria pandemia. Porque esse novo normal, que tanto se falava no início da pandemia, ele é um novo normal que ele depende de como eu enxergo o processo que nós estamos vivenciando como um todo. Depende de como eu me comportar, de como eu me comporto, de como eu passo a conduzir a minha conduta. Então, esse processo onde eu vou substituindo as minhas imperfeições por um comportamento mais regrado, de acordo com a lógica evangélica e com a diretriz universal, numa perspectiva de que a cada instante eu posso e devo ser melhor do que eu era no dia anterior, como nos propõe a doutrina espírita, nós vamos internalizando, vivenciando, colocando em prática e nos acostumando a viver a mensagem do amor universal. Muitos de nós conseguimos identificar, e a literatura espírita nos explica, o próprio sermão profético de Jesus fala sobre isso, que muitos de nós
não conseguiremos nos manter juntos nesse grupo que será daqueles dos herdeiros da nova terra. E aí acontecerá um fenômeno descrito pela doutrina espírita de emigração espiritual. Aqueles que se mantiveram fiéis, apegados aos valores equivocados do egoísmo, que não conseguiram entender que eu sou mais forte, eu sou melhor quando eu estou proporcionando bem ao todo e ao outro, aqueles que não conseguiram se entender e se enxergar como um reflexo natural da ação divina proativa no mundo, esses serão convidados a se deslocar a um outro planeta, porque não terá espaço num processo de sintonia e afinidade para com essa nova terra regenerada e a nova geração. Esses valores que eles ainda albergam não são mais compatíveis com essa predominância de ambiente e dos espíritos no seu ambiente íntimo, que aqui permanecerão. E aí, como já ocorreu, inclusive aqui na Terra, quando nós recebemos, né, nos lembremos lá dos relatos daqueles que compuseram as chamadas raças adâmicas, aqueles exilados do sistema Capela ou Capra, que vieram para cá no nosso processo de primeira transição biológica dos seres humanos na Terra, nós também teremos agora na Terra a oportunidade de ofertar, sem desrespeitar a lei do progresso, porque é uma questão de sintonia, a oportunidade para que esses espíritos continuem o seu processo evolutivo. Mas enquanto reprovados nesse Enem espiritual, não terão a oportunidade de continuar com a sua turma, com o seu grupo, com o seu planeta. E continuarão o seu trabalho de evolução em outros orbes, em outras moradas, também sob a proteção e o cuidado divino. Não serão expulsos simplesmente para castigar os maus, mas serão exilados da Terra pela sua completa dissintonia, porque não conseguem vibrar na lógica do amor e do bem, como aqui predominará. E é por isso que esse tempo de mudança nos coloca a cada um e a todos nesse processo de olhar para nós mesmos. Como já dizia Jesus, vai e fazes diferente, vais e não tornes a pecar, oferecendo a todos a oportunidade, porque ele disse que não veio para os sãos, mas são os doentes que precisam de médicos. Todos nós agora estamos aqui em conjuntos, reunidos, como oportunidade de os equivocados reajustarem o seu comportamento. E aqueles que estão perseverando no bem, perseverar ainda mais no bem, de maneira a testificar a sua fé e as suas convicções morais, e também de auxiliar pelo seu exemplo, pelas suas escolhas, pela sua adoção comportamental, para que outros também tenham referências de como ser e de como fazer. É desse momento agora, de amor de Deus, que, como já dizia Jesus, é como o sol que brilha para justos e para injustos, que a oportunidade de renovação tem se dado a todos os espíritos. E é por isso que, para muitos de nós aqui na Terra, o cenário que nós vivemos dos tempos da odiernidade são cenários de caos, onde parece que nada está melhorando. Muitos até dizem que nós estamos piorando, que as nossas situações estão piores, que as nossas condições de vida em sociedade estão piores do que era no passado, quase num processo de retrocesso. O que não é verdade. O que nós estamos vivendo agora é um processo de colocar
todos juntos, para vamos ver se nos ajudamos e evoluímos coletivamente. E nesse convívio entre flores e espinhos, entre justos e injustos, todos estamos tendo a oportunidade de nos provar que somos merecedores de herdar a nova terra. Nesse processo todo, nós vemos espíritos extremamente evoluídos e bem mais espiritualizados vivendo entre nós. Quantas vezes as crianças, as nossas atuais crianças, nos surpreendem com as suas falas, com as suas narrativas, com o seu raciocínio muito mais espiritualizado, muito mais sublime, mostrando que uma geração mais antenada com a proposta da nova terra está já aqui se estabelecendo entre nós. Como também nós vemos alguns espíritos muito arraigados nessas condutas equivocadas de sombra e mal. E nós todos estamos tendo a oportunidade de nos ajudar mutuamente a evoluir, a crescer e a nos desenvolver. É por isso que o apóstolo João, lá no livro de Apocalipse, onde ele também narra esses momentos de juízo final, de fim dos tempos, o apóstolo João, ele deixa muito claro que essa nova terra, que esse novo cenário de pacificação e de mais amor, é um cenário onde os atores só serão escalados, de acordo com o histórico de suas escolhas e com inconformidade com as obras de cada um. Todos nós agora estamos convidados a viver nessa terra de mais amor, de mais equilíbrio, bem mais centrada numa proposta de justiça, amor e caridade. Nós não precisamos ser perfeitos. A perfeição não nos é exigida ainda agora. Mas nós precisamos, como já dito e falado pelo codificador, nós precisamos que agora a nossa inclinação seja o bem, que a nossa primeira aposta seja o amor, que a nossa primeira escolha e a nossa inclinação seja sempre para a união, para a construção e para o equilíbrio. Não há mais espaço para os que alimentam a discórdia, para os que atiçam a raiva, para os que despertam a ira. Nós vivemos um momento onde a vida nos pede mansuetude, porque são os mansos que herdarão a terra. E é muito curioso porque muitos dentre nós em sociedade, quando ouvimos esses discursos, a fala de Jesus a nos pedir essa paz d'alma, essa serenidade comportamental, ou ouve-nos do Espiritismo falar sobre esse mundo a ser regenerado e a ser melhor, ele descrê, ele ri e ele simplesmente despreza. Só que o curioso é que o próprio codificador, no último parágrafo desse livro, ele fala justamente com relação aos incrédulos. E muitas vezes os incrédulos não são apenas os desprovidos de fé. Muitas vezes os incrédulos se tornam incrédulos porque eles desesperançaram, porque eles não mais acreditaram na proposta de renovação diante de um cenário desafiador. A incredulidade, ela é um dos piores males que pode nos visitar num processo de transição planetária. Até porque, como diz Allan Kardec, por mais descrença que alguém tenha em todo esse cenário relatado por Jesus de Nazaré e reavivado com detalhes através da doutrina dos espíritos, assim se estabelecerá. Como diz Divaldo, numa vez numa palestra, como ele disse numa palestra,
Independentemente da crença ou da descrença, assim o é e assim o será, porque isto é a lei de Deus, esta é a vontade do Senhor. Que sejamos todos capazes de conseguir enxergar para além do caos aparentemente instalado, mas entender a grande lógica divina que a tudo rege e que a tudo comanda. E que entendamos, cada um de nós, o papel que nos cabe nesse processo de terra regenerada e de nova geração. Que sejamos nós capazes de construir para cada um de nós, através da ação em favor do outro, do bem concreto, material, do bem moral que possamos fazer e que devemos fazer por todos e para todos nós, que sejamos capazes de construir o nosso passaporte de nova geração. Que sejamos nós os herdeiros da nova terra. Que sejamos nós os bem-aventurados, os dignos e detentores da mansuetude, que herdarão a terra. Porque céus e terras passarão, mas a palavra do Pai não passará. E que nós possamos, com os nossos esforços, imantados em esperança, em fé, na prática do bem e na confiança no Altíssimo, sermos merecedores de uma nova terra e sermos nós a nova geração da terra. Que o Senhor nos abençoe e, para isso, oramos a Ele, para que nos fortaleça no propósito de bem e de amor. Oremos juntos. Senhor misericordioso, quão felizes somos pela oportunidade que nos concede de crescer, evoluir e amar, para que a cada instante possamos testemunhar a fé que nos anima e a certeza que albergamos em nosso íntimo, para que as tuas leis se manifestem através de nós e dos nossos atos, e para que sejamos os herdeiros de um mundo melhor, de um mundo de mais bem, de mais amor e de mais paz. Ajuda-nos a sermos artífices desse novo mundo e construtores reconhecidamente justos e merecedores dessa condição de habitantes de um mundo de paz. Desperta a esperança e a certeza do trabalho. Fortalece-nos o amor e a perspectiva do êxito pela perseverança. Nos envolve com a tua misericórdia, para que possamos continuar a trilhar a vida sob os auspícios da tua lei e sob os desígnios da tua paz. Sê conosco, Senhor, pois queremos ser contigo, hoje e sempre. Assim seja. Paz, luz, fé, coragem e esperança para todos nós. Que Deus nos abençoe e até a próxima, se Deus quiser.